Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Existe alguma questão, algum relato da Boa Nova do Cristo de Deus que te gera alguma dúvida, que você gostaria de entender melhor? Ou alguma situação do seu cotidiano que você gostaria de ser orientado, orientada, perceber à luz do Santo Evangelho do Cristo de Deus? Esse é um espaço da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, que nos ensina e nos ajuda a perceber a praticidade, o pragmatismo das lições eternas do Cristo de Deus. Esse é um espaço itinerante, permanente, para que você possa se comunicar conosco pelo WhatsApp, mandando a sua dúvida, a sua questão, o assunto que você quer ver abordado aqui nesse espaço. Pelo WhatsApp, código de área 11 99831 8195, ou você pode mandar a sua sugestão, a sua pergunta pelos comentários do canal da Religião do Terceiro Milênio no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Hoje nós recebemos a pregadora ecumênica da Religião de Deus do Cristo e do Espírito Santo, responsável pelo Ministério Internacional da Religião Divina, Sara Rimena. Seja bem-vinda, Deus está presente. Muito obrigada, viva Jesus em nossos corações para sempre. Bom, Sara, a gente traz hoje a pergunta de uma ouvinte do estado do Goiás, a Cristiane Oliveira, que a gente agradece muito a participação, Cristiane, e assim ela nos escreveu. No Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 26, versículo 39, lemos as seguintes palavras de Jesus: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E então ela continua. Jesus disse essas palavras na noite em que foi traído por um dos seus discípulos, Judas Iscariotes. Ele foi entregue aos soldados e aconteceu a sua crucificação, conforme está narrado na Bíblia Sagrada. Então a Cristiane pergunta: ao dizer estas palavras, Jesus estava querendo desistir da sua missão aqui na Terra? Muito interessante a sua pergunta, irmã Cristiane. Muito obrigada por contar conosco aqui neste espaço que é justamente dedicado ao nosso aprendizado eterno a partir das lições ecumênicas e também eternas de Jesus. E bem, já de princípio podemos dizer que não. Jesus não considerou em um momento sequer desistir dessa missão espiritual que aceitou diante do Cristo, diante do Pai Celestial, como Cristo de Deus que é. Inclusive no Santo Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3, versículo 16, nós vemos aqui, Cristiane, esse desiderato já traçado pelo Cristo de Deus, por Deus, para Ele, neste seu trajeto, nessa sua trajetória aqui na Terra. Ele nos afirma aqui nesse relato do Santo Evangelho do Cristo de Deus, que João, o evangelista, relata: de tal maneira amou Deus ao mundo, que lhe deu o seu Filho unigênito, de forma que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui nós temos, portanto, já nos princípios dos relatos da Boa Nova do Cristo de Deus, essa confirmação de que o Pai Celestial enviou Jesus a este planeta já com uma missão a ser desenvolvida, a ser desempenhada, e Jesus tinha consciência dessa missão assumida. Sim. Por isso, jamais pensou em desistir. Mas Ele é profundamente conhecedor do íntimo da criatura humana, do nosso coração, das nossas inclinações, daquilo que nós temos de desafios a cumprir também aqui na Terra. Por isso, inclusive, veio a este mundo, para nos mostrar visivelmente como fazer, como agir em determinadas situações, diante de determinadas questões, como quando nós nos deparamos com um sofrimento, com uma dor muito grande, com algo que vai nos desafiar. E o que fazer nesse momento? Orar, como Jesus orou, pedindo ao Pai Celestial que seja feita a vontade dEle, pois assim nós devemos também fazer no nosso dia a dia. É fato que quando temos algum desafio diante de nós, como por exemplo o diagnóstico de uma doença grave, ou então alguma mudança na nossa rotina que vai exigir de nós uma perspicácia maior, nós de imediato, humanamente falando,
pensamos assim, né? Nossa, graças a Deus um problema. Mais um, era disso que eu precisava. Normalmente nós estamos ali numa situação de olhar para aquela situação e pensar, puxa, mas justo comigo? Porque agora, Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. E Jesus, prevendo essa inclinação, esse tipo de comportamento que nós podemos vir a desenvolver diante dos nossos desafios na Terra, já nos traz essa diretriz do que fazer. E assim, então, ele nos diz, Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres, e assim devemos também nós fazer, elevar o nosso coração ao Pai Celestial para que se faça a vontade dele diante da nossa vida. Então, Jesus nos traz aqui essa convocação para que não desistamos da luta, pelo contrário, tenhamos confiança de que podemos diante dela rogar ao Pai Celestial o seu apoio, que se assim for, para que da melhor maneira possível nós possamos aprender diante desse desafio, é assim que vai acontecer. Jesus então enfrentou o seu martírio, enfrentou aquela dolorosa crucificação tão injusta, pois ele o fez para nos mostrar que depois do desafio ao aprendizado, à redenção, e ressuscitou, veio então a glória do Cristo de Deus diante de todos nós. E no livro Jesus, o Profeta Divino, de autoria do irmão Paiva, na página 257, no subtítulo A Fiel Testemunha, o primogênito dos mortos, e também na página 258, nos diz o irmão Paiva, também sobre esse versículo, algo muito especial para levarmos em consideração. Ele nos afirma: vamos analisar com as vibrações do órgão do sentimento e a atenção da mente, aliados, o versículo 5º do capítulo 1º do Apocalipse. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Segue o irmão Paiva. Naturalmente, ele, Jesus, é a fiel testemunha, porque não nega a Deus, a ponto de imolar-se pelo Criador para salvar as suas criaturas com o seu próprio sangue, no Gólgota. Antes, no Monte das Oliveiras, tinha depositado seu destino nas mãos do Senhor do Universo. Aqui as palavras de Jesus que estamos hoje estudando. Pai, se for possível, afastai de mim esse cálice de sofrimento. Mas se for da vossa vontade, seja feita vossa vontade. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 42. E o irmão Paiva pontua, conforme ele havia rogado na oração do Pai Nosso. Vejamos aqui a coerência de Jesus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Evangelho consoante Mateus, capítulo 6, versículo 10. Prossegue o irmão Paiva. O Cristo ecumênico, divino estadista, exemplifica o testemunho que devemos, de nossa parte, efetivar na terra e no céu da terra, por ele, que se submeteu ao martírio da cruz, a fim de não trair o Pai Celestial na missão que dele recebeu de nos salvar. Por esse motivo, lhe somos infinitamente devedores, jamais ingratos. Bem, aqui o irmão Paiva traz então para nós todo esse esclarecimento a respeito da pergunta da Cristiane, de que Jesus em nenhum momento desistiu de sua missão. E assim também não faremos nós, não desistiremos das nossas lutas, mas rogamos sempre ao Pai Celeste que nos direcione para que aprendamos. Afinal, a vontade dele é sábia, é misericordiosa e quer para nós o melhor sempre, como aconteceu com o Cristo de Deus na sua redenção espiritual, na sua glorificação espiritual diante da humanidade. Com a sua ressurreição, após a sua crucificação, também vem acontecer conosco, pois saímos vitoriosos das lutas e certamente sempre aprendendo mais. Bom, esse é o esclarecimento da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Mais uma vez, a gente agradece a Cristiane Oliveira, do estado de Goiás, acompanhando a Super Rede Boa Vontade de Comunicação, e enviou sua pergunta para a gente pelo WhatsApp, código de área 11 99831 8195. A você, a nossa saudação de boa vontade e de paz. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.